Sabe, tem coisas da minha infância que eu preferia esquecer, mas por algum motivo elas sempre voltam, principalmente quando estou sozinho, olhando para um espelho qualquer. Meu nome é Lucas e morei até os meus 8 anos numa casa que, para mim, nunca foi só uma casa. Sempre teve alguma coisa errada naquele lugar. E por mais que meus pais fingissem normalidade, eu sabia que eles também sentiam. O que eu vou contar parece coisa da cabeça de uma criança. E durante muito tempo, eu tentei acreditar que era. Mas, quanto mais os anos passam, menos eu consigo ter certeza disso. Sempre tive medo do quarto dos fundos daquela casa. Ele não era um quarto qualquer. Parecia mais um depósito. Não tinha cama, nem armário, só caixas velhas, algumas ferramentas, uma estante quebrada e um cheiro constante de coisa esquecida. Mas não era isso que me dava medo. O problema daquele quarto era a porta. Ela não era como as outras da casa. Era pesada, de madeira mais escura, com uma fechadura antiga que quase nunca fechava direito. Meus pais diziam que o quarto estava trancado porque guardavam coisas perigosas lá. Pregos, serras, fios, mas, de alguma forma, aquela porta vivia entreaberta, sempre. E sempre que eu passava por ela, ouvia sons que eu não sabia explicar. Não eram passos, nem vozes. Eram como respirações, curtas, abafadas. Como se alguém estivesse do outro lado da porta, encostado, esperando. Certa vez, perguntei para minha mãe por que aquele quarto era tão estranho. Ela me respondeu sem olhar muito nos meus olhos. Porque tem coisas lá que são da família do seu pai, coisas antigas. Não mexe com isso. Isso ficou na minha cabeça, coisas da família do meu pai. Mas que coisas eram essas? Um dia, não sei se por curiosidade ou teimosia, resolvi abrir a porta. Era uma tarde qualquer. Meus pais estavam na cozinha conversando e eu aproveitei. Empurrei devagar. A porta cedeu, fazendo aquele rangido que parece mais um aviso do que um som. Por dentro, o quarto parecia ainda menor do que eu imaginava. A luz que entrava era pouca, mas o suficiente para ver que, no fundo, havia algo que eu nunca tinha notado antes. Era um espelho. Não um espelho bonito, desses de moldura trabalhada. Era um espelho oval, antigo, meio manchado, com pontos escuros onde o vidro já estava corroído pelo tempo. Estava apoiado na parede, encostado meio torto. Me aproximei devagar. E, quando olhei, percebi na mesma hora que havia algo errado. Meu reflexo não me acompanhava direito. Quando mexi a cabeça para a esquerda, ele demorou 1 segundo a fazer o mesmo. E por um instante, tive certeza, aquele reflexo piscou. Só que eu não pisquei. Dei um passo para trás, assustado, mas não consegui sair dali. Olhei de novo. O reflexo sorriu, bem devagar. Um sorriso curto que não parecia meu. Parecia outra coisa me imitando. Foi aí que reparei numa coisa ainda pior. Atrás de mim, no reflexo, havia uma sombra, uma figura escura de pé no canto do quarto. Eu não tinha ouvido ninguém entrar. Virei para trás, rápido. Não tinha ninguém, mas no espelho ainda estava lá. Corri, bati a porta com força, travei da maneira que consegui e não contei para ninguém. Por dias, evitava até passar pelo corredor. Mas as coisas começaram a piorar. De noite, no silêncio, eu ouvia a porta do quarto dos fundos bater, sozinha. E certa vez, acordei com o barulho de vidro trincando. No dia seguinte, fui até a porta. A fechadura estava aberta. Empurrei só uma fresta e vi. O espelho estava trincado, exatamente no centro, como se algo tivesse batido do outro lado, ou de dentro. Naquela mesma semana, ouvi meus pais discutindo. Meu pai falava em vender aquele espelho,
que ele nunca devia ter trazido aquilo para cá. Minha mãe parecia contrariada, dizia que se desfazer não resolve, só empurra para frente. Naquele dia, percebi que aquele espelho não era só um objeto, era algo da família do meu pai, algo que até então eu nem sabia que existia. Pouco tempo depois, nos mudamos. Nunca mais vi aquele quarto, nem aquele espelho. Mas às vezes, quando me olho em certos espelhos, fico observando um pouco mais, só para ter certeza de que meu reflexo ainda é só meu. E juro, de vez em quando parece que não é. Quando eu conto isso, poucos acreditam. Na verdade, nem eu gostaria de acreditar se não tivesse vivido. Esse relato aconteceu há muitos anos, quando eu tinha apenas 8 anos, meu irmão do meio tinha 6 e o caçula apenas 4. Na época, nossa família costumava visitar com frequência a casa da nossa avó, uma enorme mansão antiga na zona norte do Rio de Janeiro, daquelas que parecem ter parado no tempo. A casa era estranha, sempre foi. Estranha no sentido de que parecia estar viva. Rangia mesmo quando não havia vento. Portas que se abriam sozinhas, sussurros que surgiam do nada. Mas o pior não era isso. A coisa começou a ficar realmente perturbadora numa noite de sexta-feira. Nossa avó havia nos colocado para dormir em um dos quartos do segundo andar. Era um daqueles quartos que parecia cenário de filme de terror. Móveis antigos, espelhos enormes, o cheiro forte de mofo misturado com algo que nunca consegui identificar. Por volta de 2 da manhã, acordei com o som de passos. Olhei para o lado e percebi que meus 2 irmãos também estavam acordados, olhando para a porta entreaberta. Do corredor vinha uma luz fraca, alaranjada, tremeluzente, como se fossem velas. Meu irmão do meio, assustado, sussurrou: "Você tá vendo isso também?" Assenti e puxei nosso irmão mais novo para perto. Decidimos, contra todo o bom senso infantil, sair do quarto e seguir aquela luz. Quanto mais andávamos, mais nítidos ficavam os sons. Sussurros em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Cânticos, abafados, quase como uma prece distorcida. Fomos até os fundos da casa, onde havia uma porta trancada que nossa avó sempre dizia que levava só para o depósito velho. Naquela noite, ela estava entreaberta. Entramos. Ali havia uma escada antiga, de madeira podre, que descia para um porão que nunca soubemos que existia. E então vimos. O porão era amplo, paredes descascadas, chão de pedra. No centro, um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos, velas pretas acesas em cada ponta. E dentro do círculo, algo, uma figura. Não sei se era gente, parecia alguém, ou algo, ajoelhado, encapuzado, murmurando coisas que ainda hoje ecoam na minha cabeça. Mas não era só isso. Ao redor, nas paredes, havia desenhos grotescos, símbolos que até hoje não consegui identificar. Desenhos de olhos, muitos olhos, sempre olhando, sempre abertos. Meu irmão mais velho, tremendo, sussurrou algo que me gelou até o osso. Eu vi esses símbolos antes. Eles estão desenhados na parte de trás do quintal, perto daquele coqueiro velho. Eu achei que era só rabisco. Nesse momento, a figura dentro do círculo virou lentamente a cabeça na nossa direção. Não dava para ver rosto, só o capuz e olhos. Muitos olhos, todos abrindo-se dentro do capuz, como se brotassem da pele. Nós congelamos. O ar ficou pesado, parecia que ia faltar oxigênio. E então, a coisa sorriu. Não tinha boca, mas nós sentimos aquele sorriso dentro da nossa cabeça. Uma voz não dita, mas injetada nos nossos pensamentos disse: "Vocês não deveriam estar aqui." Saímos correndo, tropeçando, chorando. Subimos as escadas, atravessamos o corredor e nos enfiamos no quarto, trancando a porta.
Passamos a noite abraçados, em silêncio, sem conseguir dormir, ouvindo passos, ora no corredor, ora dentro do próprio quarto. No dia seguinte, perguntamos para nossa avó sobre aquele porão. Ela ficou pálida. Disse sem olhar nos nossos olhos: "Vocês estavam sonhando. Aqui nunca houve porão nenhum." Fomos até o fundo da casa. A porta não estava mais lá, nem a escada, nem sinal de que aquilo um dia existiu. Mas os símbolos, eles ainda estavam gravados no muro do quintal. E ainda estão, até hoje. Sabe aquelas memórias de infância que você guarda, mas nunca tem certeza se aconteceram de verdade ou se foram só coisa da sua cabeça? Então, tem uma que me acompanha até hoje, e quanto mais velho fico, mais percebo que talvez não tenha sido só imaginação. Quando eu era criança, uns 7, 8 anos, morei numa casa antiga com meus pais. Não era uma casa assustadora, nem sombria. Na verdade, parecia bem normal. Mas tinha um detalhe: meu quarto tinha uma rachadura bem grande na parede, que ia do teto até quase o chão. Às vezes, quando eu estava deitado, ficava olhando para aquela rachadura e não sei explicar o porquê, mas ela parecia viva. Tinha dias que jurava que ela mudava de tamanho, de formato, e foi numa dessas noites que eu vi pela primeira vez. Era só um olho, pequeno, redondo, no meio da rachadura. Um olho que me observava. No começo achei que era só minha imaginação. Pisquei, esfreguei os olhos, me virei para o outro lado, mas quando olhei de novo, ainda estava lá. Contei para minha mãe, claro. Ela disse que era coisa da minha cabeça, que criança imagina coisas, que eu estava vendo formas na parede, igual quando olhamos nuvens. E por um tempo tentei acreditar, mas o problema é que, com o passar dos dias, aquilo foi ficando mais nítido. Não era só um olho. Comecei a perceber uma mãozinha, depois parte de um rosto, como se algo, ou alguém, tentasse sair dali, da rachadura. Só que nunca saía completamente. Ficava ali, me olhando. Lembro que comecei a conversar com ele, perguntava quem era, por que estava ali, e em algumas noites eu achava que ele respondia, não com palavras, mas com sussurros bem baixinhos, que pareciam vir de dentro da parede. Algo como: "Não conta para eles, fica só entre nós." Na escola cheguei a comentar com um amigo, e claro, ele achou engraçado. Disse que eu tinha um amigo imaginário, e até me zoava por isso. Mas uma coisa me marcou. Um dia, levei esse amigo para dormir lá em casa. Durante a madrugada, ele acordou me cutucando, pálido, só disse: "Tem alguém na tua parede." Na manhã seguinte, ele pediu para ir embora mais cedo. Nunca mais quis dormir lá. Com o tempo, a coisa foi mudando. O menino da parede, como eu passei a chamar, começou a ficar estranho. Antes ele só olhava, mas em algumas noites, ele sussurrava meu nome, como se quisesse me chamar para ir até ele. Chegava a ouvir batidas vindas de dentro da parede, fracas, secas, como se alguém batesse do outro lado. Uma vez, tomei coragem e encostei o ouvido na rachadura. O que ouvi, nunca esqueci. Sons de passos, não dentro do meu quarto, mas dentro da parede, como se alguém andasse por dentro, muito lentamente. Tentei contar de novo para os meus pais. Minha mãe brigou comigo, disse para eu parar de inventar coisas, que eu estava ficando impressionado. Meu pai ficou bravo, disse que era para eu parar de chamar coisa ruim para dentro de casa, até que um dia, sumiu. Foi de repente. A rachadura ficou menor, as formas sumiram, os olhos não apareceram mais. O silêncio voltou, e a vida seguiu. Me mudei alguns anos depois. Cresci. Por muito tempo, achei que tinha sido só coisa de criança. Até a semana passada. Mexendo em umas caixas velhas que estavam guardadas na casa dos meus pais, encontrei um caderno antigo, daqueles de desenho. Folheando, achei várias folhas onde eu, criança, desenhei aquele olho.
A rachadura, o menino da parede, e numa das folhas, uma anotação com a minha letra infantil. Ele disse que volta quando eu crescer. Fechei o caderno na hora, e desde então, tem uma rachadura aparecendo na parede do meu quarto.